Olá, nono ano, bom dia! Como você está nessa manhã de segunda-feira? Espero que tenha passado bem desse feriado prolongado, que tenha descansado bastante e esteja pronto para mais uma semana de aulas, de atividades, de lives que ocorrerão ao longo de toda essa semana. E como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para você 2 aulas de físicas, 2 aulas de literatura e 2 aulas de inglês. E na sequência desse vídeo, você assiste essas aulas na mesma ordem. A primeira aula será uma aula de física com o Mr. Gleidson. A segunda aula, uma aula de literatura com a Miss Cristiane. A terceira aula, uma aula de inglês com o Mr. Stefflin. No mais, eu espero que você também esteja acompanhando as nossas lives, que são plantões de dúvidas. Por isso, anote as suas dúvidas para que você possa conversar com os professores de maneira online. Você não sabe o dia das lives? Estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo todo o cronograma das lives que ocorrerão lá no Hangout durante essa semana, junto com os minutos e os segundos exatos das aulas dessa manhã. Então, se você precisa voltar em uma dessas aulas, é só você clicar no link dos minutos e dos segundos que você será encaminhado imediatamente para essa parte do vídeo. No mais, eu desejo a você uma boa aula, uma ótima manhã e até amanhã. Fique com Deus. Olá, nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo. Mais uma aula de física, começando aí nossa primeira aula do mês de maio, começando aí mais um mês. Vamos torcer para que seja um mês onde as coisas comecem já a se tranquilizar, para a gente voltar para as nossas aulas presenciais, que eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudades da rotina da escola. E, pessoal, seguindo o nosso conteúdo de modelos atômicos, eu preparei essa aula por base das dúvidas que vocês apresentaram nas nossas conferências, nas lives. Eu vi que tem algumas coisas que precisam ser pontuadas, e como esse é um conteúdo muito importante, eu preciso que vocês estejam 100% nele, sem dúvidas, para a gente poder seguir. Essa aula nós vamos fazer um comparativo dos modelos atômicos, vendo todos os detalhes, porque vocês não podem confundir os modelos atômicos. Vocês têm que saber quem é o criador de qual modelo, quem apresentou qual modelo, tem que saber fazer o comparativo, tem que entender qual foi a evolução que aconteceu nos modelos atômicos. Por isso essa aula a gente vai pontuar essas coisas, principalmente por base das dúvidas que eu vi que vocês apresentaram. Por isso a importância das nossas conferências, quando eu vejo o andamento da disciplina, da matéria com vocês, e aí eu preparo a aula em cima do conhecimento, do que está acontecendo, do que está rendendo, do quanto vocês estão absorvendo. E aí no final da videoaula, eu vou dar um aviso muito importante, então assista a videoaula até o final, e no final eu aviso para vocês uma coisa muito legal, legal ou não tão legal, depende do ponto de vista, que teremos semana que vem. E mesmo esquema, assista a videoaula sempre, todos os professores, com o caderno do lado, canetinha, vão anotando as dúvidas, para no momento de conferência das lives, vocês poderem tirar essas dúvidas com os professores. É muito importante vocês saberem aproveitar esses momentos do ao vivo, para não só pegar conteúdo novo, mas tirar as dúvidas que vocês ficam durante os vídeos. Então, vamos começar essa aula. Vamos tirar essa aula para a gente pontuar, arredondar aí o conteúdo de modelos atômicos. E aí, pessoal, qual que é a importância dessa aula? Na quarta-feira, na nossa conferência, eu quero ver se vocês vão estar afiados mesmo com modelos atômicos. E eu vi que vocês ainda têm algumas dúvidas em relacionar quem foi o criador de qual modelo, o que diferencia de um modelo para o outro. Então essa aula é para a gente arredondar isso. A gente vai focar nos modelos atômicos embasados cientificamente, porque como vocês viram, o surgimento do átomo foi em cima de conceitos filosóficos, e aí dos filósofos houve aquele conceito do átomo indivisível, mas modelos totalmente voltados, constatados à base de filosofia,
E foi a partir do modelo de Dalton que começaram os modelos científicos. E aí, pessoal, é importante vocês entenderem que não tem o criador do modelo final do átomo. É importante vocês entenderem que foi uma evolução. Mas vocês me perguntam, professor, se o modelo de hoje é o modelo de Bohr, por que a gente tem que saber o de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford? Porque vocês têm que entender como nós chegamos no modelo atual. Isso não significa que os modelos antigos são descartados, não são válidos. Pelo contrário, foram eles que geraram uma sequência, deram conhecimento para o modelo que a gente tem hoje. Então, é importante vocês entenderem ali do mais simples e como foi evoluindo, o que mudou de um modelo para o outro. É extremamente importante que vocês consigam fazer comparativos de um modelo para o outro. Entender o que evoluiu, o que mudou, o que cada modelo acrescentou e o quanto cada modelo contribuiu para a formação final do modelo atômico que nós usamos hoje. E aí, relembrando aí, com imagens ilustrativas, vamos começar do modelo de Dalton. Dalton, ele veio ali com o conceito do átomo ser uma partícula única, ser indivisível, e aí entra o comparativo com a bola de bilhar. Aí na imagem que vocês estão vendo no modelo de Dalton, dá para ver o quanto o modelo dele realmente se parece com a bola de bilhar, porque o modelo dele nada mais é do que uma única partícula, uma única esfera, e a única propriedade que a gente tem nesse modelo de Dalton é a massa atômica, porque afinal de contas essa esfera é uma massa, então a gente só tem massa atômica aí, a gente só tem uma massa em formato esférico indivisível, que é o modelo de Dalton. Então Dalton veio aí com o modelo da bola de bilhar, uma esfera única, partícula única, a menor partícula da matéria. É aquele negócio que a gente falou do primeiro conceito, que se pegasse uma partícula e fosse quebrando, a menor partícula, a partícula indivisível, quando não desse para se quebrar mais, para se dividir mais, seria achado aí o átomo. Então o modelo de Dalton é a menor partícula, uma esfera indivisível, e aí a associação do modelo de Dalton com uma bola de bilhar. E realmente se parece com uma bola de bilhar. Do modelo de Dalton foi evoluindo para o modelo de Thomson. O que muda do modelo de Dalton para o modelo de Thomson? Thomson viu que a massa do átomo ele é uma carga positiva, então toda essa esfera no modelo de Thomson é positivo, é uma esfera positiva. E aí, no modelo de Thomson, entram os conceitos dos elétrons, que são a parte negativa do átomo. Então, como que ele definiu o átomo? Que o átomo é uma esfera de massa positiva e espalhado por essa esfera de massa positiva existem os elétrons, que são a carga negativa do átomo. Então, a partir do modelo de Thomson, ele já entra aí com a inclusão dos elétrons, carga negativa. Ele considera aí a parte positiva, ele considera o modelo de Dalton como uma esfera positiva, só que ele percebe a inclusão de partículas negativas. E essas partículas negativas são denominadas elétrons. E então os elétrons ficam espalhados aí ao redor da esfera de massa positiva. Essa associação é feita ao pudim de passas, o famoso pudim de passas, e inclusive na nossa conferência nós pesquisamos algumas imagens de pudim de passas, e é nesse caminho aí, significa uma grande esfera, uma esfera, com elétrons esparramados ao longo aí da carga positiva. Então nessa imagem que vocês estão vendo, os pontinhos pretos são os elétrons, parte negativa, e toda a esfera é uma esfera de massa positiva. Esse é o modelo de Thomson. E aí vocês já conseguem fazer, né, uma linkagem do que mudou do modelo de Dalton para o modelo de Thomson. Veio a inclusão das cargas negativas, os elétrons, e ficou esparramado ao redor de toda a carga positiva. E aí mais para frente
se estudando mais os modelos atômicos e estudando mais o átomo, Rutherford veio com o modelo dele, que é o modelo associado ao modelo planetário. O que entra no modelo de Rutherford? Ele considera que existe um núcleo positivo. Então esse núcleo aí do modelo de Rutherford, ele ainda não é um núcleo complexo como a gente estuda hoje. O núcleo dele é só uma esfera, uma minúscula esfera positiva, e ele ele vê o seguinte: não, os elétrons não ficam esparramados dentro do núcleo, dentro do átomo. Os elétrons ficam de fora, orbitando ao redor do núcleo. Então Rutherford trouxe aí o conceito do núcleo do átomo, que até então no modelo de Dalton e no modelo de Thomson é tudo uma coisa só. E em Rutherford ele traz aí o núcleo de Rutherford é somente carga positiva, e orbitando ao redor do núcleo tem os elétrons, a carga negativa do átomo. Então olha aí a diferença, a evolução do modelo de Dalton para o modelo de Thomson para o modelo de Rutherford. No modelo de Rutherford nós temos um núcleo totalmente positivo e temos os elétrons que orbitam ao redor do núcleo. E aí esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, por lembrar um pouco a questão do sistema de um universo, de um sistema solar. E aí aqui ainda não entra o conceito do núcleo com nêutrons. O núcleo dele aqui é só carga positiva e carga negativa. Então esses três modelos aí, pessoal, eles foram fundamentais para a formação do modelo atômico que a gente tem hoje. Se a gente tem um modelo atômico hoje mais confiável, mais exato, é porque precisou passar por essas três etapas, por esses três períodos de estudos, para saber a complexidade de um átomo que nós temos hoje. E aí, agora nós temos o modelo de Bohr. Vou mostrar para vocês agora o modelo atual, para a gente fazer uma comparação geral da linha do tempo. Espera aí. Aqui nós temos um geralzão com os 4 modelos. Da esquerda para a direita nós temos o modelo de Dalton. Segundo modelo de Thomson. Terceiro modelo de Rutherford. Para chegar então ao Bohr, que pegou aí o modelo de Rutherford e através de do experimento da placa de ouro, ele percebeu que o núcleo não era composto só de partículas positivas. Dentro do núcleo também constava partículas sem cargas, que são os nêutrons. Então aí houve a formação do conceito de que núcleo é composto por prótons e nêutrons. E outra mudança, outra grande expressiva mudança no modelo de Rutherford é que agora ele viu que os elétrons eles não orbitam dessa forma do modelo de Rutherford. Os elétrons eles orbitam em camadas. Ele percebe que a primeira camada ao redor do núcleo cabe aí 2 átomos, é a camada K, depois vem a camada L, que comporta uma outra quantidade de átomos. Cada camada comporta quantidade de elétrons. Cada camada comporta uma quantidade de elétrons. Então, cada camada tem um número máximo que comporta, e quando tem mais elétrons, vai gerando novas camadas. Então, olha aí nessa imagem, que é uma imagem muito importante para vocês estudarem, a comparação do primeiro modelo atômico ao modelo atômico que nós temos atualmente, do modelo de Dalton até o modelo de Bohr. E é isso, é importante entender essa linha do tempo, é importante que tenha ficado claro o que mudou de um para o outro, para vocês perceberem o quanto um modelo foi importante para o outro. Não temos aí, o Bohr ele não chegou e descreveu e criou o modelo dele sozinho, por conta própria. Foi toda uma linha do tempo de estudos para chegar no modelo que nós temos hoje. Um modelo que conta com um núcleo, que faz a massa atômica do átomo, núcleo composto por prótons, por nêutrons e por elétrons esparramados aí nas camadas ao redor, externo ao núcleo. E aí, gente, eu trouxe um exercício para a gente fixar o conteúdo e vocês começarem a associar um pouco mais os modelos atômicos. Exercício de fixação. Vamos ler o exercício.
Sobre os modelos atômicos, pode-se dizer que não houve cientista que sozinho tenha conseguido representar a estrutura de um átomo. De acordo com os modelos atômicos estudados, relacione a informação ao modelo correto. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui uma informação sobre um modelo atômico e nós vamos relacionar de qual modelo atômico essa informação está falando. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou ler aqui a informação, vocês pausam o vídeo, tentem responder de cabeça e aí depois volta a ver o vídeo e ver a resposta. Isso é um exercício para vocês treinarem, fixar o conteúdo e começar a não ter dúvidas. Começar a deixar o conteúdo mais claro possível. E qualquer dúvida que vocês estiverem tendo ao longo de todo o vídeo, anotem no caderno para a gente debater na nossa conferência de quarta e quinta-feira. Vamos lá para o primeiro conceito. É representado por uma esfera com carga positiva e diversas partículas negativas em seu interior. De qual modelo nós estamos falando? Tempo. Pausa o vídeo, tenta responder. Conseguiu? Espero que sim. Se não conseguiu, vamos ver a resposta agora. Olha só a informação. Ele está falando que é representado por uma esfera com carga positiva. Esfera, carga positiva. E diversas partículas negativas em seu interior. Qual dos modelos, que é composto por uma única esfera, com várias cargas negativas, partículas negativas que são os elétrons, em seu interior, ao redor da esfera? É o modelo do pudim de passas. Quem é o responsável pelo modelo de pudim de passas? Modelo atômico de Thomson. Pessoal, lembrando que precisa sim saber o nome dessa galera, saber de quem que é cada modelo atômico. Não adianta só saber entender que existe o modelo atômico do pudim de passas. Vocês precisam saber que esse modelo atômico foi descrito pelo Thomson. Então, tem que associar esses nomes, que são nomes fáceis. Poderia ser muito pior, mas não, são nomes aí bem tranquilos. Então, primeiro conceito é relacionado ao modelo atômico de Thomson. Segundo conceito. A matéria é formada por partículas fundamentais, os átomos. Os átomos são partículas indivisíveis. Cada elemento químico possui um determinado tipo de átomo. Quem falava que o átomo era uma partícula só, uma partícula fundamental e indivisível? Aquele primeiro modelo, mais simples de todos. Pausa o vídeo. Pausou, respondeu. Espero que tenha respondido, tenha acertado. É bem facinho. Vamos conferir agora. Esse modelo, pessoal, que o exercício está dando, é o modelo de Dalton. Modelo atômico de Dalton. O modelo atômico aí da bola de bilhar, que era uma partícula só, indivisível, e que cada elemento químico tinha a sua partícula, seu determinado tipo de átomo ali. Então, bem tranquilo também. Vamos para mais um. Nesse modelo, os prótons são responsáveis pela carga positiva, concentrada no núcleo do átomo, e os elétrons são representados pela carga negativa, encontrada na eletrosfera. Está falando de um modelo que já cita a presença do núcleo. Então, primeira informação, o modelo tem núcleo. Mas aí fala assim, o núcleo é formado pela carga positiva, e os elétrons são a carga negativa. O núcleo, qual dos modelos em que o núcleo era só carga positiva e que os elétrons ficavam orbitando fora do núcleo? Pausa o vídeo, tenta responder, espero que tenha respondido, tenha acertado. Quando ele fala aí do núcleo 100% positivo, só pode ser o modelo planetário, que é o modelo do Rutherford, modelo atômico de Rutherford, que consistia aí de um núcleo totalmente positivo. Se ele estivesse falando de um núcleo com cargas positivas e cargas neutras, a gente já teria relacionado ao modelo de Bohr. Mas não, falou aí pelo modelo de núcleo positivo e os elétrons orbitando na eletrosfera. Pessoal, o exercício era isso, só para a gente dar uma fixada mesmo. A aula de hoje era para arredondar esses conceitos, porque é algo que vocês precisam ter bem fixo na cabeça. E avisar vocês agora, dar um aviso, na próxima semana, tem aqui a data, vai acontecer um evento muito legal.
teste oral de física, conforme eu já tinha falado para vocês na conferência. Esse teste vai acontecer no dia 13, quarta-feira da próxima semana. Vai consistir em tudo que a gente estudou no sistema EAD, desde que a gente começou as aulas por vídeo. Qual que é a importância desse teste? Não é bem uma prova, é um teste, vai valer uma boa parte da nota e vai servir também para eu entender o quanto vocês estão avançando com esse nosso sistema novo de ensino que estamos fazendo até as aulas presenciais voltarem. Então, como vai funcionar? Eu vou explicando ao longo das conferências, ao longo da próxima aula. Eu vou marcar o tempinho de cada um. Cada aluno vai estar sozinho no horário. Por exemplo, um aluno ficou ali de 9 a 9h05. Outro aluno de 9h05 a 9h10. Tem que entrar naquele horário. Vai ter algumas perguntas. Vou fazer essas perguntas e vocês vão responder oralmente. Não tem segredo nenhum, é algo bem tranquilo. É realmente para entender o quanto vocês estão avançando, o quanto vocês estão aprendendo e o que ainda tá devendo, o que está ficando aí em falta para a gente poder consertar isso nas nossas próximas videoaulas, nas nossas próximas conferências. Então, tá marcado já dia 13/5. Eu vou avisar isso novamente na conferência, vou avisar isso novamente na aula da semana que vem. Não vai ter desculpas para vocês falarem que não sabiam desse teste oral, porque eu tô avisando isso desde semana passada, ok? Então, semana que vem, dia 13, teste oral. Aguardem informações a respeito de horários. Vão ser algumas perguntinhas e tudo em cima do que a gente está estudando EAD. Participem também dos eventos que nós estamos fazendo extracurriculares. Semana passada nós tivemos a exibição do filme, né? Com o Sente e a Iris comentando o filme que foi passado. Se não me engano, acredito que amanhã, terça-feira, vai ter um outro evento. Vocês vão ver nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Então participem, é uma forma de vocês juntarem conhecimento extra, são eventos legais e aproveita essas oportunidades que a gente está oferecendo para ocupar melhor o tempo de vocês nesse período de quarentena. Qualquer dúvida, deixem anotada no caderno. Na quarta-feira nós temos um encontro 8h. 8h20. Quarta-feira temos um encontro 8h20, fazendo através da videoconferência. Tragam as dúvidas, vamos responder juntos. Qualquer coisa, mandem mensagem, chamem no WhatsApp, chamem no Instagram, aonde for. E vamos seguindo aí mais um mês de videoaulas. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês. E vejo vocês na quarta-feira. Tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem? Seguindo aí o nosso horário de aulas, hoje nós temos aí 2 aulas de literatura, tá? Hoje, segunda-feira. Então, hoje nós estaremos aí fazendo a correção dos exercícios da página 45, página 47, tá? E para casa, eu estarei passando para vocês a leitura da página 18 e das entrevistas 1, 2 e 3 do livro Saindo da Plateia, da Giselda Laporte, que é o livro que vocês estão lendo nesse bimestre. Nós, inclusive, na nossa live de literatura e redação, nós fizemos a leitura aí dos 2 primeiros relatos e eu passei para vocês vídeos que ilustravam a temática dos 2 primeiros relatos, que foram vídeos referentes a desrespeito, na verdade, com os idosos, e um vídeo, né, mostrando aí a questão da violência no trânsito, e eram temas relacionados aos 2 primeiros relatos do livro. Então, vocês continuam aí lendo, né, fazendo a leitura. Eu sei que alguns já terminaram de fazer a leitura, acho que foram 1, 2 pessoas, mas pro restante tem que seguir lendo aí, tá? Porque tudo nós estamos aí organizando aí, né, fazendo atividades avaliativas. Então, a tarefa de casa de vocês é fazer a leitura dessa página 18 e das entrevistas 1, 2 e 3, tá? Então, para agora, nós estaremos aí fazendo a correção
né, dos exercícios da página 45 à página 47. Então, vamos lá, meninos. Todo mundo aí com o livro em mãos, escrevendo sobre o texto. 1. O trecho desse romance é narrado em primeira pessoa. Que personagem narra a história e que efeito de sentido a escolha desse foco narrativo provoca na história? Então, essa história ela é narrada por Axel e é em primeira pessoa, tá? E isso vai mostrar o quê? Que o narrador não apenas apresenta os fatos, mas ele também vivencia. Por esse motivo, por esse motivo que tudo é narrado e a visão subjetiva dos fatos. Então, nós temos aí um narrador personagem, ele conta a história e também participa, né? E é em primeira pessoa. Número 2. Axel mostra-se inseguro diante das atitudes do tio após a descoberta do conteúdo do manuscrito. Explique o que havia nesse manuscrito. Então, nesse manuscrito estava, tinha, o que tinha escrito nele? Como se chegava ao centro da Terra. Letra B. O que Axel temia que acontecesse? Ele sabia o quê? Que o tio ia querer embarcar em uma aventura imediatamente após a descoberta do significado e desse manuscrito. Então, o tio, né, a partir do momento que o tio descobrisse, né, esse significado do manuscrito, ele ia querer embarcar nessa aventura. 3. O sobrinho de Linderbrook acreditava que a única maneira de fazer o tio desistir da aventura era por meio de argumentos científicos. Por que Axel acreditava nisso? Como que o tio, né, diante dessa questão do tio dele ser cientista, o Axel ele sabia que conseguiria convencê-lo se tivesse argumentos fundamentados cientificamente. Então, ele tinha que comprovar com base na ciência, porque o tio era cientista. B. Que argumentos ele utilizou para convencer o tio? Então, primeiro, ele tentou fazer um questionamento a respeito das informações, né, imaginando em que em algum momento o tio não conseguiria responder e desistiria da viagem. E essa atitude foi fracassada, né? Após o fracasso do plano, partiu para as objeções científicas, que pudessem mostrar ao tio como a aventura era absurda, ou seja, sem lógica. 4. O professor queria manter absoluto sigilo sobre a descoberta, pois acreditava que muitas pessoas desejariam realizar tal viagem. O que Linderbrook almejava conquistar com essa aventura? Ele buscava o quê? Conquistar a fama. Então, o único objetivo dele era ficar o quê? Famoso, era a fama. 5. Releia o trecho do texto. Pegue o terceiro atlas na segunda prateleira da estante maior. Série Z, mapa 4. Com base nesse trecho, é possível identificar alguma característica psicológica do cientista? Explique. Sim, é possível sim. E o professor, ele se mostra o quê? Muito sistemático, porque ele tem tudo organizado de forma bem detalhada. Então, vocês até conseguem visualizar em um exercício mental, né? Uma prateleira lotada de livros e milimetricamente arrumados e organizados, né? Cada detalhe. Seguindo aí os nossos exercícios. 6, meninos. Axel sofre uma mudança de comportamento, passando da contestação, ou seja, questionar, à empolgação, ou seja, ficar eufórico. Explique o que levou a essa mudança. As explicações e o entusiasmo do tio, né, instigaram Axel, ou seja, então todos os comentários feitos pelo tio fizeram com que Axel ficasse com esse sentimento de querer descobrir, querer saber o que poderia acontecer. 7. Porque, mesmo havendo muitos obstáculos científicos impedindo essa viagem, Linderbrook ainda insistia em fazê-la. Pelo fato dele ser cientista, ele sentia essa necessidade
em descobrir e entender as situações novas que surgiram, né, que poderiam surgir. Então, por esse fato aí dele ser cientista, então ele queria descobrir, ele queria entender, né, que é o principal eixo aí, eu acho que mental dos cientistas é essa, né, de descoberta, de investigação, de entender por que aquilo ocorre. Então aí nós temos o conversando com o texto, que são atividades que nós precisamos fazer, né, lendo e ouvindo uns aos outros, tá? Isso que a gente faz durante as lives. Discutindo ideias, construindo valores, também é uma atividade feita oralmente. E agora vamos seguir aqui. Opa, gente, meu mouse mexe. Pronto. Seguindo aí, meninos. Agora nós vamos para o Explorando a Linguagem. No trecho, sentou-se a uma ponta de sua mesa de trabalho e eu a outra, há omissão de uma expressão. Identifique e explique por que isso aconteceu. Então, ponta de sua mesa de trabalho. Então, nós temos aí uma omissão que ocorreu para evitar o que? A repetição desnecessária. Então, não precisa repetir novamente o ponta de sua mesa de trabalho. Já que isso, por meio do contexto, né, da oração como um todo, você consegue identificar o que foi suprimido, o que foi omitido, o que foi escondido. Número 2. Quando fazemos um chamamento ou um apelo para uma pessoa, dizemos que se trata de um vocativo. Nós falamos sobre vocativo já durante, acho que 2 semanas atrás, 3 semanas, quando falamos sobre as orações subordinadas substantivas, tá? Então, aí nós temos aí, né, para identificar no 5º parágrafo 2 exemplos de vocativo desse chamamento, tá? Então, aí nós temos Axel, então em negrito aí, né, tá mais forte a cor. Axel, você é um rapaz muito inteligente. Então, Axel é um vocativo, é um chamamento, você tá chamando. Segundo período aí, jamais esquecerei aquilo, meu rapaz. E você terá a sua parte na glória que iremos conquistar. Então, esse meu rapaz é também um vocativo, está chamando. Jamais esquecerei aquilo, meu rapaz. Você chamou esse meu rapaz. Então, são 2 exemplos aí de vocativo, que é um chamamento. 3. Releia o trecho. Jamais esquecerei daquilo, meu rapaz. E você terá a sua parte na glória que iremos conquistar. Letra A. A palavra em destaque pode ser substituída por qual dos termos? Prezado, senhor ou filho. Nesse caso aqui é prezado, tá? Letra B. Qual é a classificação morfológica dessa palavra e que sentido ela expressa no contexto em que foi empregada? Que classificação morfológica? É você falar a qual classe de palavras pertence a que foi, né, que está aí em negrito. Todas as vezes que vocês ouvirem esse termo, né, morfológico, classificação morfológica, morfologia, está relacionada à classe de palavras. Então, qual que é a classe de palavras da palavra meu? É um pronome o quê? Possessivo, porque indica posse. Nesse caso aqui, né, ele tá expressando uma afetividade. Meu rapaz, se eu falar assim, meu querido, também está afetividade. Diferente de eu falar assim, meu celular, aí já não é de afetividade, é de posse, né, porque o pronome possessivo tem essa característica. Tá? 4. Por que foram usadas as aspas no trecho? É agora, pensei. Ele está de bom humor. Chegou a hora de discutir a glória? Chegou a hora de discutir a glória. Então, por que foram usadas aí, né, essas aspas? Porque indicam o quê? Pensamentos do personagem. Então, as aspas aí têm como intenção de mostrar ao leitor que esse trecho aí faz referência ao pensamento,
tá? Do personagem, os pensamentos dele. 5. O professor pede que Axel diga o que pensa sobre o assunto e lhe diz: fale, meu rapaz, não faça cerimônia. O que a expressão em destaque significa? Significa o quê? Falar sem receio o que pensa. Então, esse não faça cerimônia, identifica aí, que é para falar sem receio, sem preocupação, sem timidez, para falar, né, de forma natural. B. Ela foi utilizada no sentido conotativo ou denotativo. Explique. Então, foi no sentido que? Conotativo, porque não está no sentido literal. Não faça cerimônia, não estamos falando de fazer uma cerimônia, uma festa. Então, porque se fosse no sentido de fazer uma festa, uma cerimônia, aí seria no sentido denotativo. Nesse caso aí é conotativo, porque não está no sentido literal. Tá? Seguindo aí. Gente, já foi. Passou tão rápido. Esse exercício aqui é de redação. Voltar da nossa página. Então, essas foram as correções aí das nossas atividades das aulas de hoje, tá? Da nossa aula de hoje de literatura. Então, para casa, para vocês lerem aí, fazer a leitura da página 18 e das entrevistas 1, 2 e 3 do livro Saindo da Praia, de Giselda Laporta Nicoleta, o livro que vocês estão lendo aí para o segundo bimestre, tá bom? Uma ótima semana para vocês, cuidem-se e até a próxima aula. Bye, bye! Para o nosso conteúdo dessa semana, eu trouxe para vocês uma continuação da semana passada. Lembra que nós trabalhamos com Zero Conditional, com zero condicional? Para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a First Conditional, com a primeira condicional. A gente vai avaliar a estrutura, avaliar alguns exemplos e formas diferentes de criar esses exemplos e vamos passar para o nosso exercício de hoje, beleza? Então, a First Conditional, a structure, que é a estrutura dela, ela é if, simple present, plus simple future. Então, diferente da Zero Conditional, que a gente trabalha com presente, aqui na First Conditional a gente vai trabalhar com presente mais futuro, ok? Então, vamos avaliar alguns exemplos que a gente pode estar entendendo um pouco melhor sobre esse conteúdo. First one, primeiro exemplo aqui. If Kate calls, I will talk to her. If Kate calls, I will talk to her. If, minha condição, Kate calls. Então, nós temos uma pessoa, um sujeito, call é o meu verbo no simple present, que é ligar. Se a Kate ligar, I will. Lembra que eu vou dar continuidade depois da minha vírgula. Isso a partir da explicação do vídeo passado. Eu vou dar continuação utilizando um sujeito, ok? Não necessariamente vai ser igual o sujeito da primeira parte. Então, aqui a gente tem diferente. Então, aqui eu tenho Kate, certo? Uma outra pessoa. E aqui eu tenho eu mesmo. Então, if Kate calls, se a Kate ligar, I will talk to her. Eu vou falar com ela. Mas ali a gente não tem futuro. Por que que talk, que é o verbo, está no presente? Porque para eu colocar o meu verbo no futuro, eu vou ter que fazer um link, certo? Entre dois verbos. Então, eu vou ter o verbo will e o verbo talk. E formando, os dois juntos vão formar o verbo vou falar, certo? Ou seja, o futuro. Eu falarei. Então, se a Kate ligar, eu vou falar com ela. Então, contando que o will talk vai ser um verbo, é a construção de um verbo, ok? Então, para eu passar o verbo para o futuro, eu simplesmente coloco will antes do verbo no simple present. Vamos avaliar aqui, então, o segundo exemplo que nós temos. If you don't get up, you will be late. Aqui nós temos um exemplo já negativo, ok? O primeiro exemplo era afirmativo e o segundo negativo. O que dá uma característica negativa para o meu exemplo?
ele vai ser negativo se ele tiver a presença de um not, ok? Então aqui eu tenho don't, que é o do not. Então é um negativo. If you don't get up, se você não levantar, então eu tenho condicional, sujeito, don't get up. Get up é o meu verbo, levantar, certo? Ele é um phrasal verb, um verbo frasal. Agora, o don't, ele só dá uma característica negativa, então ele não vai modificar nada. Eu não preciso quebrar minha cabeça para tentar assimilar as duas frases. Aqui eu tenho uma afirmativa, não tenho not, e aqui eu tenho not, ok? Então aqui eu quis afirmar, aqui eu quis fazer uma negação para deixar diferente, trazer um conteúdo extra. Então, if you don't get up, se você não levantar, you will be late. Aqui eu já tenho um exemplo onde eu repeti o sujeito da minha primeira frase, mas lembrando, não necessariamente eu vou precisar repetir o sujeito. Então, you will be late. Então, lembra que eu falei que o meu verbo ele é composto de will mais verbo no simple present? O verbo be, estar, ser ou estar, lembra do verbo to be? E o will, ele é o verbo no futuro. Então, will be vai estar late, atrasado. Third example, terceiro exemplo. If it rains, you will get wet. Então, nós temos if it rains, se chover. Então, nós temos um sujeito e um verbo. Lembrando que, em português, eu posso ter esse sujeito escondido, ok? Então, eu posso falar, por exemplo, choveu, ok? Ou chove. Mas, em inglês, eu tenho que ter a presença de um sujeito antes. Então, por mais que eu vou falar, por exemplo, se chover, então eu vou ter que colocar um it antes para dar uma característica de sujeito para isso. Sempre vai ter que ser assim? Sempre, ok? É uma característica, o sujeito tem que estar presente. Então, if it rains, you will get wet. Você vai ficar molhado. Então, se chover, você vai ficar, will get, ok? Wet, molhado. Quarto exemplo. If it rains, I won't go to the beach. Então aqui eu tenho um outro exemplo, porém a minha negativa vai estar presente no futuro, ok? Aqui eu coloquei uma negativa no presente, antes da vírgula, e aqui a minha negativa está depois da vírgula, está no futuro. Então eu vou dizer o seguinte. If it rains, se chover, I won't go to the beach. Eu não vou, ok, para a praia. Então eu tenho que avaliar que aqui a única coisa que eu fiz foi acrescentar o not no will. O won't é a palavra que vai identificar will not, ok? Então, won't go, não vou para a praia. Simplesmente eu tenho aqui o will com go. Porém eu tenho o will com a presença do not, ok? Lembra que sempre o not vai vir antes do verbo, vai vir depois do meu auxiliar, no caso meu auxiliar está sendo will, aqui. Façam uma análise das frases e aí vocês vão compreender melhor como é que vocês vão criar os exemplos. Dê uma analisada, dá uma pesquisada aí, tenta criar umas frases. Então é basicamente isso. E lembrando que o resto é sempre um complemento que eu quero dar, ok? Então, to her, para ela, late, atrasado, wet, molhado, to the beach, para praia. Eu posso utilizar qualquer outro exemplo de complemento. Isso daí vai da minha criatividade, ok? E a number one, create 10 sentences making use of the structure first conditional. Vocês vão criar 10 frases utilizando a estrutura da first conditional. Mas eu vou limitar isso aqui. Vocês vão criar 5 frases utilizando a forma afirmativa, aqui como eu fiz, e 5 frases utilizando a forma negativa, assim como temos 2 exemplos aqui, ó. Temos 2 exemplos de afirmativo e 2 exemplos de negativo. O negativo pode vir tanto antes da vírgula quanto depois da vírgula, não tem problema. Nós temos tanto um exemplo antes da vírgula quanto um exemplo depois da vírgula. Vocês podem analisar. Então lembra, 5 afirmativas e 5 negativas para a gente completar as 10 frases com a first conditional. Beleza, galera? Deem uma analisada. Esse exercício não vai estar no Google Classroom, vai ser somente esse vídeo. Porém, fazendo as frases, vocês tiram foto e postam lá no mural da turma de vocês no Google Classroom que eu vou estar avaliando esse conteúdo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.